pessoal estava combinando com o De Paoli, eu estava combinando com o De Paoli o idioma que ele prefere, no qual ele prefere se expressar agora nesse segmento. E você prefere em italiano, né? Ou em inglês, é porque o meu italiano é porco. E aí, para entendê-lo, eu presto atenção enorme no que as pessoas falam aqui sentadas aqui ao meu lado. É o mínimo que eu tenho que fazer. Então, se você quiser falar em inglês, então... Ok. Então, tá bom? Ótimo. Então, está combinado. Vamos a um... Agora, você entende português super bem. Então, posso eu prosseguir em português? Ok. Então, é um tema essencial o que nós vamos abordar aqui agora. Talvez o tema mais importante da atualidade. Se a gente considerar tudo que está envolvido nisso. E começando por você, De Paoli, a sua empresa, no começo dessa década, lançou um apelo internacional de grande repercussão, afirmando que estamos diante de uma revolução energética, que vai acontecer, e isso a sua empresa anunciou em 2021, em 10 anos. Nós estamos já na metade desse período. Cadê a revolução? Thank you very much, and sorry not speaking. Muito obrigado, mas eu peço desculpas porque não falo português, mas eu entendo bem. Enfim, eu prefiro falar e me expressar em outras línguas. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Silveira, João Camargo. Enfim, em primeiro lugar, alguns pontos, algumas reflexões sobre alguns pontos da sua pergunta. Em primeiro lugar, nós, Enel, queremos e somos uma companhia que queríamos nos tornar e queremos nos tornar 100% sustentável em todos os campos, sobretudo apoiando justamente o desenvolvimento sustentável. No ano passado, somente investimos mais de 7 bilhões no mundo todo e uma parte desses investimentos foi na transição energética. Brasil, 9 gigas de capacidade. Pelo mundo afora, 70% é sustentável lá e vem das energias renováveis. E nós estamos focados e empenhados em nos tornarmos 100% com energia sustentável até 2040. Portanto, nós estamos operando em mais de 30 países, somos a 4ª maior empresa do mundo e é por isso que nós estamos tão presentes no Brasil e tão próximos do Brasil, porque o Brasil, conosco, é o melhor país na transição sustentável, por um lado, e, por outro lado, é um dos maiores países do mundo. Um ponto relevante que eu quero sublinhar aqui, que é algo que está ligado também com o Brasil, é que nenhuma transição será possível sem infraestruturas. E este aspecto é algo que nós não focamos no passado. Começamos a investir em desenvolvimento da sustentável, em carros elétricos, em outras coisas que nós sabemos que fazem parte da transição energética, mas não na infraestrutura. A infraestrutura, porém, é o grande problema que temos enfrentado hoje. Nós vimos no Brasil 30% de congestão das redes por causa do suprimento, isso porque nós temos ali uma falta nas redes de transmissão. Nós temos, portanto, no Brasil, mas não só, também em outros países, temos redes aéreas e as mudanças climáticas estão impactando muito estas redes aéreas, porque as mudanças climáticas severas, as ações, os eventos severos e adversos têm provocado danos nestas redes aéreas. E, portanto, nós precisamos, por um lado, para a transição, de lutar contra as mudanças climáticas e, por outro lado, ter mais infraestrutura. Sim, é um ponto principal, parece ser crucial. Quando fala sobre transição energética, você está focando na infraestrutura, mas a pergunta é, você acha que o Brasil está fazendo a sua tarefa de casa? Sim, eu acho que sim. Nós temos trabalhado nesta
estrutura para atrair investimentos. Nestes países há dois problemas. Um deles, precisamos criar o cenário para os investimentos. Portanto, este cenário deve ser claro, transparente, remunerativo, por um lado, e, por outro lado, nós precisamos ter também meios para os financiamentos, porque nós precisamos ter uma modernização da infraestrutura e, muitas vezes, este aspecto é muito difícil de ser alcançado. E, portanto, há dois aspectos sobre os quais nós precisamos trabalhar. Portanto, investimentos nos países, financiamento sustentável, completo, e, portanto, criar infraestruturas. Sem tudo isso, nenhuma transição será possível, não somente no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Há dois pontos essenciais que você levantou aqui. Se nós continuarmos a nossa da transição energética, como que esse tema é relevante e tudo mais, nós estamos focando direto no que está acontecendo. Ele menciona dois aspectos muito importantes. Um, você não pode falar de transição energética sem investir em infraestrutura. Dois, você não pode falar em investir sem ter os elementos de crédito e financiamento suficientes. Como é que nós estamos nisso? Vamos lá, prazer aí estar aqui mais uma vez. Parabenizar o João aí por tudo, aí, a Camila e a Ana. Mas vamos lá, eu acho que tudo que ele falou aí é 100% correto, né? Vamos falar um pouco do nosso setor, né? O setor de minério de ferro. Hoje, 10% da emissão de carbono do mundo vem do setor siderúrgico, né? Oriundo da produção de minério de ferro. Então, o setor nosso, está todo mundo trabalhando nessa questão da sustentabilidade. Primeiro, questão de água, né? Hoje a gente recupera 80% do uso da água nas nossas operações, né? Através de filtragem, através até de uma tecnologia italiana. Fomos uma das primeiras empresas do Brasil. E, segundo, essa questão de transição de investimento, né, que hoje eu acho que o minério de ferro no Brasil vai passar por uma reindustrialização. Eu acho que quem não seguir mudar a rota para a produção de pellet feed, que vai ser um minério de altíssimo teor, com baixa impureza, que vai emitir 50% de carbono a menos na indústria siderúrgica. Só que tem esse ponto, falta o capital, né? Porque hoje estão estimando em torno de 50 bilhões de dólares de investimento para transformar, mudar a indústria da mineração de minério de ferro para a produção de pellet feed. E hoje o Brasil não tem esses incentivos, né? Que a mineração, eu brinco que ela é vista como patinho feio, né? Mas a mineração hoje, para mim, é um dos setores que está buscando essa questão de sustentabilidade. Hoje também, a pá de energia, a gente já tem autogeração, a gente já produz nossa própria energia na solar, né? Então, essa questão de mudança, que eu acho que, nós estamos falando em 10% da produção da emissão de carbono do mundo. Então, essa transição para a produção de pellet feed é vital para o nosso setor, né? Porque eu acho que hoje o Oriente Médio, Europa já estão exigindo que entregue esse minério. O Brasil produz 400 milhões de toneladas de minério de ferro e só 7% da produção nacional é pellet feed. Então, acho que, eu até falo isso com o ministro, a gente não pode perder essa janela, né? E tudo hoje a gente brinca, tem fundo verde. Você olha lá, não existe minério de ferro. Vamos a esse ponto que me parece, de novo, um ponto essencial, a janela de oportunidade. Tá. A gente pega uma empresa do porte da empresa que o Alberto aqui representa, e ele diz, olha, a transição passa por dois elementos centrais. A gente vai a um setor específico que é o seu, que tem enorme responsabilidade, tanto no que a gente considera hoje, que é a questão que causa o efeito estufa, como a possibilidade de ajudar a resolver. Você identifica um problema, que é a capacidade de investimento no setor. E, a partir daí, o seu raciocínio nos leva a pensar na janela de oportunidade que está aberta, mas ela não fica aberta o tempo inteiro. Então, aí eu venho ao ministro das Minas e Energia e te digo o seguinte, você vê, aí que está. Nós estamos um pouco já, digamos, habituados, sabemos todos o decor,
quais são todas as, digamos, potencialidades do Brasil na transição energética. Conhecemos isso de cor e salteado, sabemos tudo que o Brasil pode. Agora, o Brasil é um país especialista em perder janelas de oportunidade. Aliás, se a gente olhar esses últimos 40 anos, a gente vai assinalar várias. Qual é o perigo do Brasil desperdiçar esta janela de oportunidade, que parece ser única? Primeiro, VAC, realmente eu gostaria de poder, mas você já me corta a oportunidade de pronto, de falar das potencialidades do Brasil, não só pelas suas não só pelas naturais, mas pelas políticas. Só estou economizando o seu tempo. Não, eu falei com o VAC, ele vai direto ao ponto, por isso que é bom. Você sempre mediado pelo VAC, é uma emoção nova, porque o VAC corta caminho para aquilo que realmente interessa. Mas eu, como um entusiasta que sou, e você sabe disso, não só pelas potencialidades naturais do Brasil, pela sua liderança na transição energética global, mas, em especial, pelas políticas que, se eu pudesse enumerar, que nós fizemos nesse 1 ano e 9 meses, a favor de não perder essa janela de oportunidade, sinergizadas com isso que nós vimos que era uma fresta, e nós estamos transformando numa porta de oportunidades, e a mais recente delas foi ontem, com a sanção do combustível do futuro, que realmente é uma nova indústria para o país, a indústria do combustível sustentável de aviação, mandato para o combustível sustentável de aviação, as pessoas não sabem, a partir de 27, nós que fazemos parte do Corsia, nós teríamos que importar SAF, porque é obrigatória, a partir de 2007, de 1 a 10% até 2017, a mistura do óleo vegetal no SAF. Nós fizemos o mandato a partir de agora, abrindo a oportunidade de uma nova indústria do SAF, ampliamos o etanol de 27% para 35%, ampliamos o biodiesel, que vai no limite da lei a 15% para 25%, criamos mandato para o diesel verde, que vai completamente de encontro com a nossa vocação, que é o agronegócio nacional, que é a agricultura familiar e a produção de oleaginosas, em especial a soja, fazendo uma economia muito consistente, porque o nosso farelo continua para a produção de proteína e nós vamos descarbonizar através daquilo que era subproduto e passa a ser coproduto nacional, e a captura e estocagem de carbono para que a gente possa transformar os nossos biocombustíveis, que é a nossa grande força, e ninguém pode contestar isso, é a grande força do Brasil, pelas suas características, mas também, repito, pelas políticas públicas de 30 anos aí no etanol, e tão fortalecida nos últimos anos para descarbonizar o planeta. Mas, enfim, indo direto ao ponto, e aqui eu que gostaria só de fazer um cumprimento rápido, cumprimentar o doutor Paulo Gonet, nosso procurador-geral da República, e que nos honra tanto, meu colega Andrei, meu colega de Segurança Pública, a Renata, representando aqui a imprensa, estou vendo ali o Guilherme, em nome dele, cumprimentar o Guilherme em nome do setor produtivo, e dizer que, cumprimentar e agradecer mais uma vez, Camila, você, a sua mãe, a Ana, o João, que nos dão essa oportunidade tão ímpar de debater aí fora do Brasil e mostrar as políticas públicas e as potencialidades do Brasil, cumprimentar nosso presidente Bruno Dantas, esse brilhante, jovem, mas tão preparado gestor, e dizer que o presidente Lula, eu tenho acompanhado ele nos fóruns internacionais, e aí você me pergunta assim, indo direto à transição energética. A transição energética vai se dar de que forma? Porque nós vivemos num único ecossistema, como destaca sempre a Jennifer Granholm, que é a ministra de Energia americana. Ela só vai se dar na medida que a gente fortalece a governança global para a transição energética. Porque, se a gente for falar de transição, comparado os países do sul global com os países desenvolvidos, nós vamos achar uma grande contradição. A maior parte dos países do sul global, com todas as dificuldades socioeconômicas que vivem, já fizeram de forma mais vigorosa a transição energética do que os países desenvolvidos. O Brasil é prova inequívoca disso. Nós chegamos a uma matriz do setor elétrico 90% limpa e renovável, não foi só porque nós temos 11% da água doce do planeta e temos Giral, Belo Monte, Santo Antônio nos dando segurança energética, não. Não é só porque nós temos urânio e enriquecemos o urânio para fim pacífico no Brasil e temos Angra 1, Angra 2, e temos que concluir, na minha visão, Angra 3, até porque o destino da energia com os data centers e com a inteligência artificial é a nuclear,
eu não tenho nenhuma dúvida disso, que é energia firme, energia na veia, até para um país que detém a cadeia completa, como o Brasil detém, né? Nós temos urânio em Caetité, já identificado, em Caetité, em Cristalino, em Santa Quitéria, no Paraná, consorciado com carvão, e em várias outras regiões do Brasil, consorciada com fosfato. Então, nós precisamos desenvolver também essa cadeia. Eu pessoalmente, adoraria ver Angra 3 ser concluída, porque eu cobri a cerimônia de assinatura da compra de Angra 3. Isso foi em Frankfurt, em 1976. Prossiga. Nós temos que considerar a Angra 3, é a minha visão de país, para quem foi em loco ali e viu os brasileiros e brasileiras, os consumidores, pagando 200 milhões de reais por ano, só para condicionar, doutor Paulo, os equipamentos que foram comprados, 3 bilhões e 500 milhões, o ministro Bruno Nanta sabe disso, no último governo, sem uma decisão política de concluir. Nós temos um verdadeiro mausoléu ali em Angra 3, e eu entendo que o custo Brasil já foi enterrado ali. Não é admissível que nós sejamos conhecidos como, coloquemos uma placa ali de Museu de Angra 3. Nós temos que concluir. Eu entendo que temos que ter a coragem de enfrentar os problemas de gestão, os problemas que naturalmente têm que ser, e nós vamos fazer isso porque nós voltamos a fazer política de bom diálogo com o controle, com o Ministério Público Federal, para concluir a Angra 3. Que é excelente, porque a gente tem aqui 2 representantes do setor que estão diretamente ligados aos investimentos na transição energética que você representa como poder público. Você, não sei, mas você não dá ponto sem nó, né? Você também é conhecido com isso por nós de televisão. Você colocou uma série de questões de energia aí na conversa, terminando pela nuclear. É um segmento na transição energética. Em especial agora. Com os pequenos reatores nucleares, né? Eu quero mencionar outros que estão aí, então, por exemplo. Nós temos uma série de energias renováveis ali. Você menciona a matriz energética brasileira, que é algo de longa data. Antes de alguém falar que existe sul global, o Brasil já era, digamos, um grande exemplo internacional de energia limpa. Agora, há uma série de opções, né, Alberto? Está claro, do ponto de vista do menino das Minas de Energia, que o Brasil tem diante de si. Ele citou energética, nós temos combustível fóssil, que são descobertas importantes na faixa equatorial ali em cima. Nós temos a questão do gás no Brasil, que é uma decisão política relevante e importante. Nós temos a questão da energia nuclear e todas estas outras energias, a eólica e solar. Você acha que o Brasil devia se concentrar no quê? As I said before, so I think not because it's something related only to Brazil, it's something that we are experiencing everywhere. É algo que nós estamos experimentando em todos os lugares, momento de transição. Bem, em relação à transição, existem 3 problemas. Ter 100% da nossa matriz sem emissões. No Brasil, temos já 80%. Segundo ponto, as renováveis para a energia. Quando nós vimos aquilo que nós temos hoje em termos de emissão e aquilo que teremos depois da transição, o Brasil é um grande desafio. A Itália, por exemplo, tem outro desafio. Nós temos 40% na eletricidade na Itália em termos de renováveis e, portanto, temos 60% que não. E, portanto, isto, porém, não tira a ideia de continuar a transição, mas a tecnologia. É claro que nós precisamos do nuclear para alcançar a tecnologia neutral, para alcançar o neutro. E podemos fazer isso, por exemplo, damos o exemplo do carro. Uma grande transição a ser feita neste campo. E o ponto que eu sublinho aqui é que, se por toda parte, se nós não tivermos infraestruturas, nada daquilo que nós estamos discutindo agora poderá se realizar. Por quê? Porque as energias renováveis existem no mundo, existem lugares no mundo onde temos 5.000 horas de internet, temos sol ao longo do ano, enfim. Então, nós precisamos
Ali o sol está presente, mas não há energia que está sendo produzida através da fotovoltaica. E, portanto, nós precisamos ir para lá e trazer. E como trazer essa energia? Precisamos de 40% de energias renováveis que, porém, ainda estão sendo desperdiçadas por causa da falta de redes de distribuição. No Brasil, 30% de congestão por causa da fotovoltaica que não consegue transmitir. Este é um dos pontos importantes. O segundo ponto, as redes, as grids, as grades. É o ativo, o asset mais estratégico do mundo. E no futuro, estas grades, estas grids vão ser utilizadas nos carros, na eletricidade, enfim. Portanto, precisaremos de mais energia, mais infraestrutura também para essas grids. Não estamos prontos hoje, precisam ser digitalizadas em primeiro lugar. Não são mais infraestruturas passivas, elas devem se tornar infraestruturas ativas. E precisa ter um grande número de investimentos para isto. E, além disso, muitas pessoas precisam estar conectadas e pessoas que estão perdendo energia hoje no Brasil, na Itália, no mundo todo. Precisamos de um grande número de conexões para que todos possam se beneficiar da energia. E, além disso, as mudanças climáticas, há redes que não estão prontas para poder sofrer os impactos das mudanças climáticas e, portanto, deve haver mudanças. Esses países devem se tornar mais resilientes e, portanto, precisamos fazer investimentos específicos para que isso aconteça. Eu acho, portanto, que o grande desafio que nós temos hoje diante de nós no Brasil é infraestruturas, mas também no mundo todo. Nós fizemos um pequeno erro, como todos os humanos cometem todas as vezes que há algo novo. Começamos no final, resolvendo o final do problema e não trabalhamos na toda a cadeia necessária de ser trabalhada para poder alcançar aquele objetivo final. E, portanto, infraestrutura. Sem a infraestrutura, nós não vamos a lugar algum. Estamos aqui recebendo... A expressão mais forte que ele usa, na minha leitura, Carlos, queria ouvir a sua leitura, é strategic infrastructure. Agora, eu queria pegar a sua visão. Você representa um setor de importância estratégica na transição energética, que não é só aquele seu específico. Recentemente ganhou enorme repercussão internacional, por exemplo, a questão de terras raras ou de minérios estratégicos. O urânio já foi citado aqui. Esse é bem antigão, né? Nós estamos falando de vários novos aqui por causa da eletrificação dos veículos. O urânio é uma outra questão estratégica, tem a ver até com a Guerra Fria lá de trás, é outra questão, mas está relacionada a essa também. Agora, quando a gente volta para a aula que o Alberto está nos dando, dizendo, olha, vocês estão olhando para o fim, e a questão é como chegar nessas cadeias de investimento de infraestrutura estratégica para obter os fins que a gente está querendo, que é o da transição energética, como é que você vê o seu setor nisso? Não, como eu falei aqui, essa questão a questão de infraestrutura no Brasil para o nosso setor hoje está muito já definida, né? Isso aí já foi feito. Mas o que nós estamos buscando fazer para essa questão de sustentabilidade, né? É o melhor uso das linhas principais ferroviárias que existe no Brasil, né? Nós estamos fazendo hoje, vamos iniciar hoje a primeira short line do Brasil, que é um ramal ferroviário de 30 quilômetros, que nós vamos tirar 4 a 5 mil carretas da rodovia por dia, e vamos emitir 40 mil toneladas a menos de carbono, né? Os Estados Unidos tem 780 short lines. Os Estados Unidos é uma teia de aranha, o Brasil vai ter a primeira agora. Então, eu acho que... Isso aí, até agradecer aí, né, o pessoal do governo que teve uma atenção especial nisso, que eu acho que é um investimento nosso aí de quase 2 bilhões. Não só a questão de sustentabilidade, que é importantíssima, né, mas nós estamos deixando de acabar com 80 a 100 vidas nesse trecho da ferrovia, do qual 80% são de carretas de mineração, de minério de ferro. Então, eu acho que com isso aí o empreender, o dia que eu ia fazer isso, todo mundo falou, pô, esse cara é louco.
Isso aí não vai sair, isso não existe. Isso... Pô, e nós estamos, vamos ser o pioneiro nisso. Eu acho que o empreendedor brasileiro tem que ir nesse caminho, né, de buscar tudo, buscar essa sustentabilidade. Deixa eu puxar você para a questão estratégica em relação às nossas riquezas minerais. Quer dizer, isso é uma das grandes potencialidades do Brasil, é histórica. Nós estamos sabendo pensar isso que a gente tem? Não, você falou em outros, né, outros minerais que tem no Brasil, tudo. Estou incluindo esse que você também tem. Não, mas eu falei isso, 10% da emissão de carbono do mundo é da produção de aço, né, de minério de ferro. O lítio, carro, a bateria, isso é um negócio que veio para ficar, mas o carro não anda só, o carro, você tem chassi, você tem, é tudo ferro. Então, acho que tem que ter essa questão da política pública de ter uma atenção maior para o minério de ferro. Eu acho que, porque todo mundo vê mineração, só vê Vale, não é. Tem grandes empresas que geram milhares e milhares de empregos, pagam bilhões de tributos por ano. Então, acho que tem que ter essa política. E vem mais tributo, né? Vem mais tributo em cima da mineração. Vem, o imposto do pecado, né? A mineração é isso, é o patinho feio do Brasil, né? Então, é isso. Acho que tem que ter... tem debênture incentivada para tudo, não tem para minério de ferro. Eu estava falando com o presidente Mercadante, ele falou, Lucas, o Brasil tem que entrar numa nova era de reindustrialização. O potencial que tem para o Brasil se tornar... O Brasil perdeu uma janela, né? Hoje a Austrália produz o dobro de minério de ferro que o Brasil. A Austrália, lá é deserto, né? E a produção de pellet feed exige água em abundância. Os australianos já estão vendo uma forma de produzir, sair na frente pelo pellet feed. Então, não podemos perder essa janela. Silveira, deixa eu continuar a nossa conversa nessas grandes decisões estratégicas. Você tem um papel central nisso, assim como a ministra do Meio Ambiente, assim como o ministro-chefe da Casa Civil, assim como as últimas decisões tomadas pelo chefe de governo de Estado, que é o presidente Lula. Tanto o Alberto quanto o Carlos mencionam uma série de obstáculos no caminho disso. Investimentos em infraestrutura que tenham uma visão estratégica em relação aos fins a serem atingidos, pensar o que são as nossas potencialidades naturais em função dos mercados estrangeiros, tudo isso forma um mix que exige uma grande capacidade de decisão estratégica. E aí a gente começa a pensar, autoridade climática, isso vai sair? Quem vai mandar na autoridade climática? Quem é que decide quais são as grandes linhas de exploração de recursos energéticos brasileiros? Você ou a sua colega de ministério? Eu vou convidar o VAC para poder... a COP é no Azerbaijão, agora em Baku, e ano que vem lá no Pará. E semana passada eu pedi a oportunidade de levá-lo lá no G20 de Energia em Foz do Iguaçu, onde, extremamente prestigiado, o Brasil recebeu 46 ministros de energia do mundo inteiro, do Abdulaziz Al Saud, irmão do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, a Jennifer Griham, El Puri, da Índia, e aí você ia poder ver o quanto que o Brasil avança de forma muito mais séria que o mundo, destravando as suas potencialidades, que ainda os desafios, incontestavelmente são muitos, em especial de gestão e de regulação. Mas nós fizemos agora, o presidente Lula acabou de sancionar no Ceará o marco regulatório do hidrogênio verde, que boa parte dos países desenvolvidos ainda não fizeram. Acabou de sancionar agora o projeto que eu acabei de relatar da Lei do Combustível do Futuro. Nós, no ramo de distribuição, está aqui a Enel, permitimos, e o ministro Bruno acompanhou de perto, a antecipação dos contratos de renovação de distribuição para modernizar, para exatamente preparar a distribuição no Brasil, para digitalizar a distribuição, para a gente poder recepcionar mais energia limpa e renovável na ONS ali, com segurança. Então, os desafios são muitos. Agora, você fez uma pergunta muito interessante, qual o caminho para ir? Aí eu quero dizer a minha visão, hoje, depois de 1 ano e 9 meses, tendo a responsabilidade desses 3 setores, tão importantes para a economia nacional e tão importantes para a discussão global, que é o setor elétrico, o setor de petróleo, gás e biocombustível e o setor mineral. O Brasil
não pode abrir mão da sua pluralidade energética. Nós temos que discutir questões estratégicas em termos de legislação, de estabilidade, de regulação, modernização. Nossas agências precisam melhorar a relação dela com o formulador de políticas públicas, que é o governo. Mas essa pergunta que você fez, William, me permita a visão de que é importante que haja heterogeneidade de visões no governo. É importante que o meio ambiente exista, que ele defenda o seu ponto de vista, que não seja um ponto de vista extremista. Eu sou contra o passar boiada e sou contra simplesmente o extremismo ideológico que não quer saber que deve discutir como fazer e não se podemos fazer. É literalmente insano um país que tem o potencial ainda de explorar as suas riquezas minerais do petróleo e do gás, em especial do gás, dizer que nós não podemos sequer conhecer as nossas potencialidades da margem equatorial. Nós estamos falando, o petróleo no mundo não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda. Ou nós vamos optar em ser importadores de petróleo a curto prazo, ou se o mundo demandar petróleo, nós vamos continuar sendo exportadores de petróleo como nós somos hoje. Mas é onde a questão está, ela está resolvida? Nós vamos pelo menos saber o que a gente tem. Eu sou, como diz Ariano Suassuna, um realista esperançoso. Eu tenho absoluta convicção, eu conheço o presidente Lula. Ariano Suassuna é meu claro ídolo que, particular, você tocou no meu coração. É claro. E a frase forte dele é: eu não converso com doido. Verdade. Eu tenho absoluta convicção que o Brasil não abrirá mão das suas riquezas minerais, o fará de forma segura e sustentável a exploração dessas riquezas. O presidente Lula é um desenvolvimentista, respeita absolutamente a legislação, não há de se falar em nenhuma transgressão à legislação para poder avançar na nossa exploração das nossas potencialidades. A mineração tem que ser feita de forma segura e sustentável, e é possível se fazer. Por isso, a defesa do Estado Democrático de Direito e da boa política, a política que dialoga, senta na mesa com o setor privado e busca soluções em cima dos problemas reais da sociedade e em cima da nossa realidade. Não adianta a gente sonhar com uma realidade diferente de curto e médio prazo. Nós temos que nos planejar. Isso está sendo feito, William. Quem se mergulha na área no setor desses três setores, vê que o Brasil anda de forma célere, fortalecendo a nossa economia nesses três setores. E eu hoje sou um entusiasta. Te confesso que há 1 ano e 9 meses atrás, com a minha carreira extremamente heterogênea, de delegado de polícia, secretário de saúde do meu estado, né, a diretor-geral do DENIT, responsável pelos 4 modais rodoviários do Brasil, agora cuidando desses três setores tão estratégicos, eu posso dizer que o Brasil dá passos firmes, que é o mais importante, mas céleres, para poder fazer das energias como um todo o grande ponto de inflexão do mundo. Eu falo que fora da nova economia não há salvação, que é a economia verde. Eu vejo isso no debate internacional. Vi em Puglia, aqui na Itália, no sul da Itália, no G7 com o presidente Lula, tive ele e a primeira-dama, num longo... E isso aí, aqui é bom fazer um registro, dá orgulho, não como ministro de Estado, como brasileiro, ver que o Brasil voltou a ser respeitado. Nas bilaterais com Puri, com Biden, com Macron, com Schultz, o presidente Lula discutindo de forma altiva essas potencialidades, e todos respeitando, não só, repito, pelas potencialidades, mas pelos avanços das políticas públicas, a fim de que a gente logre êxito na transição energética no Brasil. Agora, o brasileiro paga o custo por isso. Quando eu falo que a gente está implementando mandato para o diesel verde a partir de 27, nós estamos criando uma nova indústria de imediato, mais de 300 bilhões de reais de investimento em biocombustíveis. O presidente Lula, lá ontem na base aérea, subiu no caminhão do biometano, subiu no caminhão do GNL, subiu no caminhão do biodiesel, que ele lançou com a presidenta Dilma em 2004, e agora nós estamos falando em chegar no B25. Nós estamos falando, através dos biocombustíveis no Brasil, nós nos tornarmos autossustentáveis, parar de importar, porque hoje nós ainda importamos 19% do nosso óleo diesel, absurdamente, porque o nosso parque não dá conta disso. Agora nós temos, no setor privado, a solução.
A indústria dos biocombustíveis, o presidente Lula até brincou com a presidenta Magda, ela ficou até... Depois estava brava, porque a Petrobras não participou mais ativamente do evento, mas brincou com ela, falou, olha, cuidado com a Petrobras, acha um caminho para a Petrobras, senão vocês vão ficar de fora, de ver o entusiasmo do setor privado em investir na descarbonização dos setores autointensivos no Brasil, principalmente de mobilidade e de transportes. Então, o Brasil caminha, se você olhar o conjunto de legislações, e ele ainda brincou lá, o ministro Alexandre é tinhoso, bom de briga. Tem hora que tem que brigar mesmo. Agora, se não, esse setor, me permita, ministro Bruno, nós vivemos no Brasil um vácuo de poder. E o nosso presidencialismo foi colocado em xeque. Porque não existe vácuo de poder. Quando você abre uma janela de poder, alguém ocupa isso. E isso causou uma confusão institucional muito grave no Brasil. Então, os poderes deixaram de ficar harmônicos como devem ser. E está havendo uma recolocação natural, difícil, traumática das coisas no seu lugar. O tema é ótimo, eu sou fascinado por ele, mas eu fui educado na Alemanha, vou ficar no daqui. Que você está abrindo um capítulo importantíssimo, sem dúvida alguma. Eu estou dizendo isso porque é meu setor, viu? Não, eu sei. Porque eu sei o que eu estou sofrendo para recolocar um pouquinho, assim, com toda a modéstia, mas um pouquinho as coisas no lugar. Eu só queria aproveitar a presença do Alberto, porque, and I'll put it in English, Alberto, because you are in a unique position. You are overlooking Você está numa posição única. Você é responsável por investir em muitos cenários diferentes, em muitos ambientes diferentes, e está numa posição para poder julgar quais são os temores das políticas e como a política pode trabalhar ou não, está trabalhando ou não está trabalhando bem com o setor privado. E levando em conta aquilo que estão tentando, aquilo que foi tentado lá nos Estados Unidos, a lei verde, como é que o governo tem feito imposições, está dando diretrizes para a iniciativa privada para determinar como elas devem trabalhar? Você acha que o Brasil tem feito isso, está feito a coisa justa para isto? A resposta é sim. Mesmo no último período que trabalharam com o Sr. Silveira, nós compreendemos muito sobre diversos aspectos do setor, mas agora está bem declarado, segundo o que fez o ministro, numa nova concessão, como um evento estratégico. Isto é perfeito, porque tudo aquilo que tínhamos pedimos porque ouvimos e estamos a ver em outros países em que estamos a trabalhar, estão agora nas diretrizes, foram emitidas estas diretrizes, portanto é perfeito. Agora estamos à espera de detalhes, mas o percurso está estabelecido. Por outro lado, e mencionou o Green Act, o Green Act na Europa, e temos em todo o mundo uma lacuna financeira, o que é um grande problema, porque o nível de investimentos, como eu já disse, é tão alto, tão elevado, que o setor privado sozinho vai ter dificuldades. Vai pedir a quem paga os impostos? Não, eu estou a dizer que mencionou dois grandes programas, um na Europa, um na América, onde a parceria entre privado e público foi feita. E é um bem. Muito dinheiro assim flui para as infraestruturas, não só para as infraestruturas elétricas, para todos. Por outro lado, o IRA está a fazer o mesmo, está a fazer um nível para os próximos anos e está a pôr muito dinheiro na transmissão no setor elétrico, porque a transmissão falta nos Estados Unidos. Eu penso, por outro lado, eu sou presidente de uma organização que trabalha sobre a finança sustentável e aqui muitas coisas para ativar
os financiamentos públicos e privados para financiar as infraestruturas cruciais está agora no âmago do Programa das Nações Unidas, e eu acho que deve estar também no centro de todos os programas, por exemplo, no Brasil, que estão a tentar ter este enorme desenvolvimento nas infraestruturas. Quer entender se as políticas públicas vão na direção que você acha correta ou não, particularmente no seu setor, vão? Eu acho que sim, pô. Eu acho que... Disparou um pouco para dizer sim, mas tudo Não, bem. não. Eu sou muito direto, né? O trabalho apesar, é meu conterrâneo, tudo, mas o trabalho que ele está fazendo no Ministério de Energia, a gente não vê há décadas, né? Ele é trabalhador, pô, então eu acho que está no caminho certo. Nós brigamos um pouco nessa questão de dar mais atenção para o minério de ferro. Isso eu brigo muito, né, no Ministério de Minas e Energia, na Fazenda, para dar oportunidade da gente não perder essa janela, né? Porque como são bilhões e bilhões de investimento, se você não tem uma debênture incentivada, é muito complexo, porque o investimento é muito alto para você fazer essa transição. E está caminhando, está tendo um diálogo, tudo, mostrando da importância disso, mas eu acho que isso aí está totalmente no caminho. Silveira, por último, nós temos ainda 4 minutos, e um dos pontos que o Alberto levantou na comparação internacional é o papel, ou melhor, a capacidade que governos têm de dirigir investimentos, por um lado, porque ele faz programas, e o exemplo que eu citei do Green Act nos Estados Unidos é muito relevante, porque nós temos uma eleição americana, ali, na beira da rua, nós temos uma eleição que provavelmente tem um impacto muito grande em políticas públicas internacionais, que são capazes ou não de dirigir investimentos e subsidiar investimentos. O Brasil deveria subsidiar mais a transição energética? Subsidiar é a palavra maldita, como você sabe, eu empreguei conscientemente. Eu não sei se é porque eu me traumatizei tanto com os subsídios que foram implementados no Brasil, alguns que eu julgo extremamente necessários para estimular fontes limpas e renováveis, mas outros nem tanto, exatamente por aquele vácuo de poder que tomou as políticas públicas e tirou do planejamento e levou apenas para uma leitura exclusivamente setorial, e que fizeram muito mal e criaram uma grande contradição no Brasil. Nós temos a melhor matriz do planeta, em termos de energia limpa e renovável, e temos a segunda conta mais cara do planeta, porque tudo foi jogado na conta de energia, o que cria uma depressão, naturalmente, na economia nacional e que prejudica principalmente as pessoas mais humildes, né, os domicílios. Mas preocupa muito o presidente Lula se a reestruturação está sendo feita. Nós estamos enfrentando, por isso é que eu digo que esse vácuo de poder fez mal a muita coisa no Brasil, porque nós estamos tentando recuperar, inclusive, o reequilíbrio entre o consumidor regulado e o consumidor livre. O consumidor regulado no Brasil paga hoje 40% mais caro do que o consumidor livre de energia, algo altamente inexplicável. É natural que haja um incentivo para a nossa grande indústria, é perfeito, gera emprego, gera renda, desenvolvimento nacional, mas foi tanto subsídio colocado na conta de energia por interesses setoriais, sem uma lógica de planejamento, que isso precisa ter um freio de arrumação. Então, subsídio, eu acho que o Brasil, em termos energéticos, o Brasil é uma potência tão grande, e tudo que nós estamos fazendo é para estimular cada vez mais o capital privado a ganhar mercado internacional, e esse diálogo que o presidente Lula tem implementado, e eu tenho visto isso, e o resultado foi o G20 de energia lá em Foz do Iguaçu. Se você estivesse lá, não é aprovado o documento desde 2021, desde Viena. Nós aprovamos o documento por unanimidade, os 2 documentos no G20 de energia, por unanimidade, com aplauso de todos, do petróleo aos biocombustíveis da Índia, lá do Abdul Aziz ao Puri. Aprovamos o documento graças a esse respeito que o Brasil restabeleceu, e não haverá transição energética justa, inclusiva, equilibrada, se não for numa discussão global. Por isso a importância de nós fortalecermos esse debate internacional,
porque a transição energética para a nossa matriz e a inflexão do nosso crescimento nacional pela energia, eu não tenho mais nenhuma dúvida, ela se dará de curto, médio prazo. Em 2030, o brasileiro e as brasileiras verão os frutos das políticas públicas que nós estamos implementando. Isso não viu, Vac? Eu estou não é só entusiasmo, não é só confiante, não, estou entusiasmado como as coisas estão andando bem, como a atração de capital está tão veloz, como o crédito internacional do Brasil está tão grande. Eu vou dar um exemplo aqui das distribuidoras. Sem o decreto de renovação, e o ministro Bruno Dantas acompanhou isso de perto, nós teríamos 59 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Nós fizemos o decreto contra muita gente, enfrentando interesses enormes. Hoje já temos anunciado 119 bilhões de reais só no setor de distribuição, que é o setor mais próximo da sociedade, onde é o setor mais sensível do setor elétrico, porque é aquele que tem a relação com a comunidade. Então, esse debate é longo. Eu quero aqui confidenciar que o setor mineral, reconhecer que no setor mineral nós ainda temos um desafio muito grande a ser enfrentado. Nós temos uma grande... Quando se fala em mineração no Brasil, eu quero concordar com o Lucas, sempre se lembra da Vale. E isso fez mal também ao Brasil, na minha modesta visão. Houve uma grande concentração de concessão de direito mineral na mão de poucos. E isso atravancou o crescimento nacional. E deu um excesso de liberdade para grandes companhias, inclusive deixarem de ser empresas de atividade mineral, de atividade produtiva, para ser empresas quase que exclusivamente financeiras. O exemplo foi a criação da Base Metals. Infelizmente, aquele cronômetro... Eu quero mais 2 horas, viu? O cronômetro maldito me manda em mim, não foi, a regra é essa. Desculpa. O João, a gente fez no Rio recentemente uma discussão sobre minerais estratégicos. Eu acho que ele está deixando uma grande pauta aqui, hein? Queria deixar ela no ar aqui. A gente tinha que organizar alguma coisa em torno disso, e especificamente, fechar um pouquinho o foco. Eu peço desculpas, sou obrigado, infelizmente, a encerrar esse segmento contra a minha vontade. E a culpa é do João. Muito obrigado a vocês, participantes, e a vocês pela atenção.